boa tarde a todas e todos. Meu nome é Ana Binotto, eu sou da equipe do VMCA. Eu estou aqui primeiro eu vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher de pele branca clara, com cabelos morenos, e eu estou vestindo um macacão preto. Eu estou aqui na difícil tarefa de substituir a Ticiana Lima, que infelizmente ficou presa num compromisso pessoal fora de São Paulo e não pôde estar aqui com a gente nessa tarde, mas que com maestria organizou, pensou, e colocou de pé esse painel junto com o Matheus Bernardes, que está aqui. Um painel sobre um tema, talvez já muito discutido, mas com muita discussão para ser feita ainda, e a gente tem o privilégio de estar aqui com uma formação extremamente diversa, com gamas de experiência diferentes, mas acho que estou muito bem acompanhada de pessoas que têm pensado sobre essa discussão da interação entre regulação e concorrência há muito tempo, com diferentes chapéus durante os anos. Então, estou muito honrada de estar aqui. Eu vou brevemente apresentar os nossos painelistas, e depois a gente começa. Queria também dar um recado para todos que estão aqui. O professor Floriano, que iria estar com a gente no painel, ficou preso num compromisso fora de São Paulo também. Estendeu o cumprimento a todo mundo do IBRAC e a todos que certamente gostariam de escutá-lo sobre esse tema também. Mas estamos aqui com uma mesa cheia que certamente vai dar conta do recado e a gente vai ter uma ótima discussão. Aqui à minha direita está a professora Amanda Flávio, professora da UNB e sócia da Advocacia Amanda Flávio de Oliveira. Obrigada, professora. Ao lado da professora, Alessandro Taviani, superintendente da SUSEP, também professor do Departamento de Direito Econômico da USP. Ao lado dele, Gustavo Henrique Ferreira, subsecretário da SEAI, Subsecretaria de Acompanhamento Econômico e Regulação do Ministério da Fazenda. E, por fim, no nosso fim da mesa, o conselheiro Carlos Jacques, conselheiro do CAD, tem enfrentado alguns desses debates em casos grandes, paradigmáticos lá no CAD. Tenho certeza que vai poder compartilhar muito da sua experiência com a gente. Antes de passar a palavra aos nossos painelistas, eu estou muito animada para escutá-los, queria fazer uma breve introdução sobre a importância do tema e o que nos motivou a propor e elaborar esse painel e trazer essa composição aqui de mentes para debater esse tema. Como eu falei mais cedo, a interação entre concorrência e regulação é um tema bem antigo, está na essência do desenho da política pública concorrencial no Brasil. Abre um amplo espaço de discussão teórica sobre funções de um ou outro campo de intervenção sobre a economia. Então, diferentes funções, há diferentes manifestações do poder regulatório, e, de outro lado, da intervenção concorrencial, do enforcement concorrencial. E isso nos traz diversas dúvidas, seja na resolução de casos concretos, e a gente tem visto isso durante os anos nos mais diferentes formatos. Então, desde discussões sobre potenciais efeitos anticompetitivos causados por normas regulatórias, até atos de concentração em setores regulados, que envolvem também a aprovação do regulador, ou quando não envolvem a aprovação do regulador, envolvem certamente uma interação constante com o regulador. A gente também fala disso quando está pensando em desenhos de certames licitatórios e outros processos de concorrência pública, organizados por um ente do poder público e naturalmente ligados à ideia de concorrência. Enfim, todos nós sabemos e conseguimos pensar em vários casos concretos que nos suscitam essa discussão sobre objetivos e finalidades. Tem um texto, professor Caio Mário, com o Zé Inácio, que define muito bem, eu acho que um dos textos mais didáticos sobre o assunto, que fala sobre a diferença do tratamento da função concorrencial a depender de qual é a discussão da interface de regulação e concorrência. Eles dividem em dois grupos. Um, em que a disputa se dá sobre a delimitação dos espaços concorrenciais. E aí, nesse caso,
a autoridade antitruste tenderia a ser mais deferente à posição do regulador, justamente porque o regulador estaria exercendo esse papel de delimitação do espaço concorrencial. E de outro, as disputas que dizem respeito aos espaços já abertos pela regulação. Então, uma vez que o regulador estabeleça esse espaço, aí é a vez de a autoridade concorrencial passar a intervir e desempenhar o seu papel. Na prática, a gente fica curioso de discutir e saber se essas duas, se esses dois espaços existem de fato, se eles são, né, se os reguladores e enforcers da política concorrencial pensam nessa segregação ou se ele é mais um esforço teórico de consolidação. Nessa mesma toada, é muito comum, quando a gente vai ler sobre o tema, se encontrar com as menções à doutrina norte-americana e as diferentes formas de se discutir isenções e imunidades antitruste, por exemplo, pela State Action Doctrine ou a Pervasive Power Doctrine, que tem diferentes requisitos para aplicação, de novo, em casos práticos. Então, é um pouco nesse contexto que a gente quer traçar a nossa discussão hoje. Mas, na prática, diante desses diferentes níveis de interação, diferentes níveis de deferência, diferentes possíveis desenhos institucionais para conciliar as políticas regulatórias e as políticas concorrenciais, desenhos em que você tem alocação diferente da autoridade concorrencial em relação às agências reguladoras ou em que elas são tratadas como pares dentro da organização, desenhos em que você tem uma outra autoridade que vai solucionar um possível conflito entre as autoridades regulatórias e concorrenciais, desenhos em que o judiciário, eventualmente, vai desempenhar esse papel. O judiciário, em alguns casos, em outros casos, o poder legislativo. Então, esse constante equilíbrio ou desequilíbrio, podemos dizer, entre a política regulatória e a política concorrencial, ela pode tomar vários formatos. E, no fim, uma coisa que acho que que eu quero começar perguntando para os nossos painelistas é que se a gente pode discutir sobre as diferentes funções a nível econômico, por exemplo, em termos de teoria econômica, de regulação e concorrência, quando a gente está diante de uma potencial conflito, no caso concreto, a gente tem que olhar para o que a lei diz, né? Aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem mecanismos de solução desse tipo de conflito. A própria lei de introdução às normas, tal como alterada pela Lei 13.655 de 2018, estabelece alguns parâmetros de interpretação em hipóteses de potencial conflito entre as normas regulatórias e outras normas, dentre as quais a gente pode enquadrar a legislação concorrencial. A gente pode pensar também sobre a organização dessa interpretação com base na Constituição. Então, para a gente começar, de fato, os nossos trabalhos, eu queria perguntar para os painelistas, e eu vou concedendo a palavra em diferentes momentos para vocês, mas acho que o primeiro ponto que a gente gostaria de ouvi-los sobre é o que o direito brasileiro nos diz, afinal, sobre a relação entre regulação e concorrência. É possível falar em um conflito? É possível falar em um conflito de competência entre regulador e CADE, enquanto agência que tem a competência de enforcement concorrencial no Brasil? Queria pedir de vocês algumas palavras iniciais sobre esse tema para a gente dar início à nossa conversa com perguntas mais específicas mais à frente. Então, queria te perguntar, professora Amanda, o que você pensa sobre essa primeira discussão? Cuidado. Passar por cima. Boa tarde a todos. Eu estou muito contente de estar aqui de volta no evento do IBRAC. Queria parabenizar a excelência de sempre, não me surpreende, desse evento. Então, na presença das autoridades do IBRAC, que eu sei que estão nessa sala, eu gostaria de dizer que para mim é uma honra, como sempre, estar aqui. Queria agradecer e parabenizar o escritório de vocês pelo tema proposto, porque, para mim, de fato, esse é o tema mais importante de todos, que diz respeito à questão antitruste. Se a gente tiver ele é antigo, de fato, ele está posto ainda, né, nessa altura do campeonato a gente ainda tem esses problemas para resolver, e eu sinceramente penso que esse é o principal
que a gente tem pela frente. Mas eu queria começar e lógico, meus queridos colegas de mesa aqui, né, que honra minha estar ao lado de pessoas que eu admiro. Eh, eu queria primeiro traçar algumas premissas teóricas sobre esse tema da interface da concorrência com a regulação, tá? Que me parecem até, para falar a verdade, me parecem obviedades, né? Mas que às vezes a gente tem que voltar. As obviedades, às vezes, elas são tão óbvias, né, que elas nos fogem. Então vamos lá. Primeira coisa, olha só, você está me perguntando o que que o ordenamento jurídico diz, Ana. E veja, gente, num cenário de direito fundamental à livre iniciativa, que é o que está na nossa Constituição, é impossível nós considerarmos válidos dois comandos estatais em sentidos opostos aplicados a um agente econômico. Isso não pode acontecer. Né? Então, a primeira premissa é que tem uma impossibilidade constitucional e legal também, porque a gente tem diversas leis que caminham no mesmo sentido, mas eu vou me ater aqui à Lei de Liberdade Econômica, não faz sentido, para além, por óbvio, né, das questões econômicas subjacentes. Né? Dois comandos estatais em sentidos opostos e um agente econômico submetido a eles é uma coisa que não se sustenta e não pode se sustentar em nenhuma hipótese. Né? Então, primeira premissa teórica. A segunda premissa, Ana, é que as atribuições do CAD são exclusivas dele. E elas são muito bem definidas. Né? E vejam, gente, eu queria chamar a atenção para uma coisa que, inclusive, é importante lembrar nesses dias. Né? Nem ao judiciário. As atribuições do CAD são do CAD. Nem o judiciário, que tem o direito então, poder de inafastabilidade, está lá na Constituição, né? O poder de inafastabilidade, nada que é decidido na esfera administrativa que fira direitos pode ficar imune à avaliação do CAD, do judiciário. Mas nem o judiciário tem autoridade, de acordo com o nosso sistema constitucional, para questões antitruste. O que o judiciário pode fazer tão somente a depender, no caso concreto, se trata de um ato vinculado ou de um ato discricionário, ater-se aos limites do seu controle. Só o judiciário não tem autoridade técnica para antitruste, nem o judiciário. Né? Então, essa é uma segunda premissa. As atribuições concorrenciais são atribuídas ao... Aqui eu estou usando indistintamente concorrencial e antitruste, tá? Elas são atribuídas exclusivamente ao CAD no nosso sistema, do nosso ordenamento jurídico, nem ao judiciário. E se nem ao judiciário, muito menos aos outros órgãos, que têm outras funções, não a concorrencial. Tá? Uma terceira premissa, e que me parece também uma obviedade, regulação eleva barreiras à entrada, lógico. Lógico. Se eleva barreiras à entrada, lógico que também cria um ambiente mais favorável a abusos, a ilícitos. Mas isso é lógico. Né? Eu me lembro uma vez, eu participei junto com o Guilherme Rezende, na época que ele ainda estava no DE, ele tinha feito um levantamento falando que, de fato, a maior parte das coisas que são submetidas ao CAD são relacionadas a setores regulados, mas é porque isso é uma obviedade. Né? Se tem regulação, eleva-se barreiras à entrada, portanto, cria um ambiente mais favorável para práticas antitruste. Lógico. Né? Quarta premissa, state action, pervasive power, implied immunity. Beleza, tá, lá para os Estados Unidos. Né? Porque aqui no Brasil, a gente tem parâmetros brasileiros, nacionais, né, que estão na Lei de Liberdade Econômica e que se chama abuso de poder regulatório. Né? Se você observar o texto da Lei da Liberdade Econômica, especificamente no artigo que trata das garantias da livre iniciativa, fala textualmente que, por exemplo, a regulação que cria reserva de mercado, e não está falando qual mercado, qual setor, etc., é uma regulação que é considerada abusiva, abuso de poder regulatório, que é um desenvolvimento do abuso de direito. Da mesma forma, aumentar custos de transação, isso está lá, está tipificado. Aumentar custos de transação injustificadamente, sem razões e tal, abuso de poder regulatório. Se é abuso de poder regulatório, não me importa. Mas segundo a state action, se é uma política bem definida, não importa. No direito brasileiro, não importa. Então, não tem cabimento nessa altura do campeonato de nós ficarmos nos baseando
em detrimento do direito nacional, de jeito nenhum. Nós ficarmos nos baseando em teorias que foram criadas para um modelo diferente do nosso. Se nós não tivéssemos nenhum parâmetro e isso fosse conferir segurança jurídica, menos mal. Mas não é o caso. Nós temos uma lei que diz que isso é abuso de poder regulatório. E aí não importa se os critérios da state action afastariam. Bom, tá bom, mas a lei fala que é. Né? E uma quinta premissa teórica. Coerência jurisprudencial é muito importante, né? E o CAD eventualmente considerar que certos setores são maduros, então, nesse caso, é possível ser deferente, não importa. Ele, nesse momento, ele está abrindo mão de atribuição dele, ele não pode abrir mão de atribuição dele, não. O regulador, ele pode, eventualmente, se aventurar em questões concorrenciais. Problema dele. Tá? Mas isso não afasta o dever do CAD de avaliar se aquele foi o caminho, porque ao CAD compete a questão concorrencial no nosso sistema, a ele exclusivamente compete. Né? Se eventualmente uma regulação de um setor qualquer também lida com aspectos concorrenciais, nem por isso ele fez corretamente mesmo, porque não é a expertise dele é outra. Né? A expertise é do CAD. Né? E aí, a oscilação que por vezes a gente nota, e aí eu interpretaria o excelente artigo do professor Caio como uma tentativa de sistematização, né? Mas de algo que é realidade. Né? Mas daí a nós não enfrentarmos a concepção de que esse modelo é um modelo que não tem justificativa legal, nem teórica. E que esse modelo também gera insegurança jurídica porque ele representa uma oscilação, isso também é um dado a ser considerado. Eu vou parar por aqui, estou falando demais. Essas foram as minhas premissas. Muito obrigada. Obrigada, professora. Não, já começamos com o pé direito, muitas reflexões. Eu queria passar a palavra para o professor, eterno professor e superintendente da SUSEP, Alessandro, por favor. Ana, muito obrigada pelo convite gentilíssimo aqui para compor essa mesa. Amanda, Gustavo, Jacques, meu professor Floriano não pôde vir, mas eu estou olhando aqui na plateia, nós temos professores aqui, ó, tal Barreto, tal Buais, enfim, a plateia poderia estar aqui certamente, tranquilamente, né? Eu queria também aqui compartilhar breves premissas para a gente começar essa nossa conversa. Acho que a primeira premissa que eu queria colocar aqui é que essa dicotomia ou essa dualidade, né, regulação e concorrência, ela é uma técnica jurídica de organização da economia, enfim, né, de que o direito dispõe, e uma dentre várias, né, para que nós cheguemos à forma pela qual os estados capitalistas contemporâneos organizam a sua economia, né? Aliás, no caso da economia capitalista mais bem-sucedida na história do capitalismo, nem é essa a principal escolha, né? Que é a China, né? Então, a regulação e concorrência certamente são uma segunda escolha, bem abaixo ali, por exemplo, da presença de um setor estatal empresarial que tem 150 mil empresas estatais. Eu vou repetir porque é tão fora da nossa escala que esse dado merece ficar fixado aqui. 150 mil empresas estatais é o que a China detém. E quem é o responsável por esse dado é o Departamento de Estado norte-americano, tá? Então, assim, insuspeito. O dado, eu só consegui captá-los ali para um livro que eu escrevi há quase, enfim, já há década aí, né? Então, isso aqui eu acho que talvez seja um ponto relevante para nós, porque estamos, enfim, detectando não só quais são as técnicas jurídicas da política econômica, do ponto de vista do seu enquadramento formal, mas também nós temos que fazer um exercício sobre a compatibilidade em termos de eficiência da técnica jurídica de organização dos instrumentos de que nós dispomos do ponto de vista da eficiência do desenvolvimento brasileiro como um todo, porque é isso que a ordem econômica constitucional nos traz como comando no artigo 3º da Constituição. São objetivos da República Federativa do Brasil garantir o desenvolvimento nacional. E eu vou, dentre outros vários, né, o artigo 3º, artigo 170, artigo 219, eu vou me fixar daqui a pouquinho no artigo 219, porque eu acredito que ele possa trazer critérios de desempate. Desculpa, Ana, eu tinha que ter feito a descrição, né? Ó, percebe? Pessoas de geração anteriores e idosos, Jacques, vão, enfim, né? Como nós, né? Vão, assim,
Por isso precisamos constantemente da educação de todos vocês aqui para nos reeducar. Sou Alessandro, acabei de falar, razoavelmente migrando para uma idade idosa e esquecido, branco, cabelo entre o castanho e o grisalho, e estou vestindo um terno escuro, ok? Me perdoa, Ana, essa falha aqui. Então, retomando, quer falar, Jacques, que você pegou o microfone na hora que eu falei de Essa idoso. parte do idoso me tocou, então acho que eu queria um direito de resposta. Quando nós nos conhecemos, os bancos escolares, tempos de bolsos fracos e estômagos fortes, né? O bandejão da FADUSP, primeira vez que nós pagamos aquele bandejão, nós não pagamos em real, era uma moeda anterior. Isso diz bastante. Acho que está justificado o meu argumento sobre idoso, né? Então, vou voltar aqui. Acho que essa é uma primeira postulação. Essa dicotomia é uma das tecnologias de ordenação dos fatores jurídicos para a ordenação dos fatores econômicos, entre outros. E nós vamos ter que fazer uma escolha de adequação à ordem econômica como um todo para ver se, de fato, ali no caso concreto, qual deveria prevalecer, porque, de fato, os modelos e as suas consequências econômicas, eles são fluidos. E com isso eu vou migrar para a minha segunda premissa, que é o meu segundo campo de investigação, sobre essas fronteiras indistintas que geram os hard cases, que geram os casos difíceis, né? Porque certamente aquilo que está muito tranquilo de afirmar-se que é não só enquadrável nessa dicotomia, mas que é um caso de mera junção de poderes econômicos distintos, sem maiores, enfim, implicações para a prestação de serviço público, duas empresas privadas em mercado se juntando, mais ou menos isso aqui está claro que é papel do CAD. Na outra ponta, se a gente está falando de algo que é ou um serviço público ou uma prestação de utilidade pública que tem um ente que vai organizar aquela prestação econômica ou um serviço regulado, a gente mais ou menos está claro que é um pedaço da regulação. O nosso problema não está aqui nessa caricatura dos dois lados. O nosso problema está a hora que as coisas começam a ficar mais indistintas. E essa é uma realidade com a qual todos convivemos. E eu vejo aqui dois movimentos, né? Num pedacinho, quando os entes reguladores ou as autoridades fiscalizadoras, elas, com fundamento no 170, que afirma que o princípio da livre iniciativa é um dado da ordem econômica geral, e, portanto, aqui uma leve discordância com a professora, eu acredito que isso deriva da Constituição, então, portanto, ele é simultaneamente um dever-poder de diversos entes da administração, e, inclusive, a Constituição, ela exclui a livre concorrência ou a livre iniciativa de outros tantos setores, quando, por exemplo, ela institui monopólios. Certo? Então, a livre concorrência, a livre iniciativa, ela está espalhada para muitos setores, ao meu ver, para além do CAD, e, ao mesmo tempo, sequer às vezes para o CAD ela é autorizada, porque a Constituição fala que não, e aí, enfim, tem um mesmíssimo patamar de autoridade esse comando quanto qualquer outro. Mas eu acredito que, certamente, o presidente René acaba de chegar aqui, então minha deferência agora aqui à presidência, eu acredito que nós temos, então, numa ponta dos casos indistintos, a obrigação e o poder-dever que é levado a cabo por diversos entes fiscalizadores e autoridades que vão fazendo políticas pró-concorrenciais e vão, portanto, expandindo a sua produção concorrencial. Eu vou dar dois exemplos aqui. Um eu tratava dele agora, na condição não mais de professor, mas agora de autoridade. É uma política pró-concorrencial envolvendo a lei de garantias, é o Marco Legal das Garantias de 2023, que basicamente autoriza o montante de previdência privada no Brasil, nós estamos falando aqui de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, a serem utilizados como garantias para a operação de crédito. Participou muito aqui o Gustavo dessa conversa, né? Qual que é o problema? 80% a 90% desses ativos estão em 5 grandes grupos, e as operações de crédito elas poderão ser realizadas por quaisquer entidades do sistema financeiro, todos os pequenos e médios bancos. Então veja só, certamente aqui nós temos que construir as infraestruturas pelas quais esses pequenos e médios bancos acessarão as entidades de previdência complementar abertas dos grandes grupos bancários. Isso aqui é uma política claramente pró-concorrencial sendo tocada pelo Banco Central numa ponta e a SUSEP na outra. Então aqui é um caso que vai ficando indistinta a fronteira. E nós temos diversos casos. Hoje eu abri o jornal no café da manhã, mais ou menos era assim a notícia, sobre o Porto de Santos, né? TCU, CAD,
a agência de transportes, e tinha umas 4 ali, enfim, mais ou menos a notícia era, cada qual colocou o seu relatório, e são posições distintas, porque está todo mundo olhando do ponto de vista da sua competência específica, e certamente ali nós temos uma posição regulatória, e a nossa autoridade de concorrência foi falar sobre regulação. Ó, esse aqui também é um ponto indistinto na outra ponta agora, né? Não mais órgãos de fiscalização setorial fazendo política pró-concorrencial com fundamento na Constituição, mas o CAD com fundamento na Constituição fazendo política regulatória. E isso aqui não é só nesse caso, em inúmeros casos. O caso dos cartões de crédito foi uma larguíssima conquista. O CAD olhou para um setor e falou, isso aqui está concentrado, e foi adiante do órgão setorial. E o CAD fez o sistema, os órgãos de fiscalização do sistema financeiro ir atrás de uma regulação pró-concorrencial que eles não teriam feito àquela altura, por várias razões ali, enfim, uma trajetória de dependência hiper favorável aos atores que estavam ali instalados, a ausência de cultura concorrencial, enfim, várias coisas. Então, ó, casos indistintos, fronteiras indistintas, ao meu ver, aqui eles são uma realidade. E por último, e agora com isso eu termino, como é que a gente resolve isso, né? Com que critérios, né? Nós sabemos que tem hora que está tudo tranquilo, porque cada qual está na sua praia. Nós sabemos que o mundo vai trazendo momentos em que não está tranquilo e os casos vão ficando indistintos, e aí a gente vai ter que ter alguns critérios. A minha sugestão hermenêutica é que nós caminhemos para a única base segura de critérios que uma sociedade como a nossa é capaz de minimamente organizar, a Constituição Federal, com todos os desafios que nós temos ali. E o artigo da Constituição Federal que fala como deve ser a organização do mercado, talvez seja um dos menos recorrentes na circulação do nosso conhecimento jurídico, que é o artigo 219, porque ele fala como tem que ser o mercado interno. Ele fala, o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o bem-estar social, o desenvolvimento cultural e a autonomia tecnológica do país. Então, e certamente para cada um desses 3 vetores aqui, nós temos formas de quantificar isso. Então, minha sugestão interpretativa, advindo da ordem econômica brasileira, porque o artigo 3º, quando fala em garantia do desenvolvimento nacional, isso pode ser muitas coisas. O artigo 170, quando fala de livre iniciativa, e o inciso 1º é soberania nacional, isso pode ser muitas coisas, mas eu acho que o artigo 219 nos ajuda a afunilar critérios, porque autonomia tecnológica é certamente distante de incapacitação interna de tecnologia, e nós sabemos onde é que fica o pool que domina, tem poder de controle sobre a tecnologia, por exemplo. Então, nos casos difíceis, minha sugestão é que nós nos capacitemos para aplicar os critérios que estão presentes na Constituição, especialmente o artigo 219. Com isso, nossa presidente, eu paro aqui e vamos aos demais debatedores. Exato, não, incrível, muito obrigada, professor. Queria primeiro dizer para os nossos panelistas, fiquem à vontade para eventualmente fazer comentários, reagir às falas dos outros, a ideia aqui é a gente fazer essa conversa aberta, mas queria passar então a palavra para o Gustavo, para compartilhar um pouco das suas ideias e da sua experiência, por favor. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Eu sou o Gustavo, cabelo preto, moreno claro. Estou com um terno algo como cinza ou marrom e camisa branca. Eu não posso usar a desculpa da idade, então eu preferi me descrever logo. E queria agradecer o IBRAC pelo convite, presidente Renê. Cumprimentar também o presidente Gustavo, o superintendente Alexandre do CAD. É um prazer estar aqui de novo, meu segundo ano aqui no evento do IBRAC. Muito feliz de estar aqui, sempre muito engrandecedor os debates que ocorrem aqui. E, Ana, eu vou pegar a segunda parte da sua pergunta. Você perguntou sobre o direito e se há, de fato, conflito de competência, e eu vou tentar falar um pouquinho da prática. Meus antecessores no painel falaram muito bem do direito, e tentando responder objetivamente a sua pergunta, se há conflito de competência, nós que somos da administração direta estamos um tanto acostumados com competências compartilhadas. Eu não vejo conflitos de competência entre reguladores, sejam eles os mais usuais das agências ou aqueles menos usuais e a autoridade da concorrência. Eu vejo que são competências compartilhadas, como o Ottaviani lembrou da Constituição, e a professora Amanda também, trazem princípios que se aplicam a todos os entes estatais, mas eu diria que essas competências
se elas serão compartilhadas ou se serão disputadas, isso dependerá da prática, dependerá do posicionamento dos agentes, daquelas autoridades que estão à frente daqueles órgãos, para definir como será o comportamento do órgão que ele dirige, se ele terá deferência àqueles que detêm a principal competência ou se resolverão disputá-las. Mas eu sempre prefiro e venho defendendo isso no trabalho que a gente desenvolve na SEAE, que a gente precisa aprender a compartilhar competências, porque penso que isso engrandece o resultado do processo regulatório ou do processo de defesa da concorrência. Ter visões plurais e estando na administração direta, a gente está sempre discutindo com ministérios setoriais, com agências reguladoras, com o setor privado. A gente aprende que ter visões diversas engrandece o resultado do processo, porque, como o Ottaviani bem lembrou, cada um tem a sua expertise, cada um tem o seu bem maior a proteger, e é desse consenso, desse debate entre visões plurais, que a gente chega naquele resultado que seria o mais adequado para a sociedade, pelo menos assim da forma como penso. O Ottaviani lembrou do processo do Tecon Santos 10, a notícia que você leu possivelmente citou a nossa manifestação também da SEAE. Nesse processo a gente se manifestou também trazendo a nossa visão de advocacia da concorrência para esse processo que está em curso e hoje está em análise no Tribunal de Contas da União. E nós nos manifestamos com a plena consciência que nós não somos o poder concedente. O poder concedente é a União, mas quem representa o poder concedente dentro da União é o Ministério dos Portos, dando as diretrizes, e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, elaborando, de fato, o edital. Então, a gente fez a nossa manifestação, uma manifestação opinativa, não vinculante, e a gente entenderá perfeitamente se a decisão que for tomada pelo poder concedente for uma decisão diversa da nossa, porque a gente trouxe o nosso olhar como integrante do sistema brasileiro da concorrência, que tem essa atribuição de fazer, principalmente, a advocacia da concorrência. Trouxemos o nosso olhar. É natural que o Ministério dos Portos, que a ANTAQ, eles tenham outras visões, outros bens que eles precisam tutelar e que talvez tenham menos atores que compartilhem esses deveres. A política de transportes aquaviários ela é muito menos compartilhada do que a defesa da concorrência. Então, é natural que eles tendam a privilegiar talvez esse aspecto do que o aspecto concorrencial, e nós que estamos na advocacia, na defesa da concorrência, temos que entender que talvez lá está quem tem a visão mais ampla do problema como um todo e tem maior capacidade de ouvir as visões de diversos atores, de entregar um resultado que seja mais adequado à sociedade. Nesse aspecto, eu acho que o principal ponto, o fundamental a ser endereçado, primeiro, essa questão de se as competências serão compartilhadas ou disputadas, e isso depende de uma postura dos atores públicos, mas é fundamental que exista um ator que dê a palavra final. A gente vê isso na democracia como um todo, que muita gente se manifesta e às vezes as decisões não são tomadas por incapacidade de compilar todas essas visões em uma decisão só. Então é muito importante que tenha um órgão que seja o decisor e aquele que vai, ouvindo a visão de todo mundo, estabelecer aquela que é a visão e o comando estatal. É muito importante que exista isso, exista clareza sobre isso, e que não existam muitos órgãos que tenham poder de veto. É importante que tenha um que decide e que ele seja capaz de decidir sem que outros órgãos interfiram nessa decisão, estabelecendo poderes de veto que às vezes impedem que um consenso seja formado. E tocando brevemente para trazer um ponto adicional sobre como, pelo menos a forma como vejo o direito, o legislador buscou trazer essa visão de que esses poderes devem ser compartilhados, eu trago para esse contexto que meus colegas já citaram, a Lei das Agências Reguladoras, que foi aprovada há talvez 3, 4 anos atrás, e que traz lá um comando bastante explícito que compete às agências reguladoras, em cooperação com os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, promover a competição nos setores que são regulados. Então, da forma como penso, o legislador ele privilegiou essas competências compartilhadas
E aí é claro que existe a arte de conseguir compartilhar de fato essas competências, respeitando cada um o seu papel, entendendo que alguém terá que dar a palavra final. É isso. Excelente. Briga, eu tenho um outro aqui. Gente, você pede Vegeta. Muito obrigada. Acho que foi muito interessante escutá-lo sobre, de forma mais teórica, embora muito informado pela sua experiência prática na SEAI. Para terminar essa nossa primeira rodada de impressões iniciais, queria então passar a palavra para o conselheiro Carlos Jacques, que tem enfrentado esse debate no CAD com bastante recorrência. Por favor, conselheiro. Bom, muito bem. Gostaria aqui de agradecer a organização pelo convite. Também me sinto muito honrado. Eu já lembrei a todos aqui que tive o orgulho e a sorte, né, de compartilhar na graduação com o meu querido Alessandro, né, desde o começo, né, nós já tínhamos ali nossas angústias, nossas dúvidas e o que iria acontecer depois, né. Eu sou moreno, tenho cabelos grisalhos, olhos castanhos escuros, estou usando um paletó azul, uma gravata verde. Bom, eu acho que esse tema de regulação e concorrência, ele é apaixonante para o antitruste, ele é apaixonante para a doutrina, mas quando a gente vai para o lado da burocracia, ele pode se tornar um filme de terror. Há 3 momentos, todos nós sabemos, em que o CAD, a autoridade de concorrência, atua na comunicação com o setor regulado. Ou analisando um ato de concentração do setor regulado, um momento em que o CAD para analisar e verificar como que o setor regulado é estruturado, apesar que nós sabemos que a agência reguladora tem várias atribuições que o CAD não tem, né? É ela que define padrões técnicos de qualidade, muitas vezes isso implica em situações concorrenciais ou anticoncorrenciais. É a agência que modela mercado, né? Define o número de players que entram, né? O acesso ao mercado. O CAD não pode modelar, né? O CAD diz sim ou não para uma fusão, ponto, né? O segundo momento que o CAD atua, nós sabemos, que é na conduta. E todas as vezes que o CAD analisou condutas de setores regulados, são casos famosíssimos, casos muito estudados dentro do CAD durante e depois, mas que, da ótica do investidor, da ótica da burocracia, são casos que saem caro, porque geram muita insegurança jurídica, geram muito debate e o investidor vai se sentir ali acuado, né? E o setor pode, então, enfrentar problemas até maiores por conta disso, né? O terceiro momento em que nós sabemos que o CAD atua é na advocacy. E esse é o momento menos caro, é o mais barato, talvez aquele que apareça menos para quem assiste às sessões plenárias do CAD. O momento em que a presidência do CAD, o superintendente geral, a superintendência, opina junto com a agência. No momento em que ela está iniciando um marco regulatório, em que ela está decidindo, né, adotar novas práticas ou novas regulamentações. Ou quando o legislador, né, ontem aqui assistimos a brilhante exposição do Alexandre, quando o legislador está querendo olhar diferente para um setor e decidindo, vou regular, vou fomentar a concorrência, não vou mexer nas regras. Esse é o momento que seria o ideal para o CAD entrar, justamente para auxiliar a agência no que o CAD tem de melhor, que é a expertise de defesa da concorrência. Eu tive a oportunidade, como assessor da presidência do CAD, lá nos anos 90, vocês todos que me conhecem sabem que eu gosto de lembrar muito dessa época, mas era uma época que nós estávamos saindo das cavernas. Eu fui membro da primeira comissão técnica CAD-Anatel, CAD-ANEEL, CAD-ANP. E eu me lembro como eu fui tratado das agências quando eu lá cheguei. O que você quer fazer aqui?
É muito difícil, do ponto de vista do CAD, fazer com que a agência, o regulador, se sinta surpreendido com algum conhecimento que nós temos, porque o regulador geralmente diz assim: olha, o que o CAD vai dizer sobre o meu setor que eu já não sei? Dificilmente vai ter o que contribuir, mas a verdade é que tem, porque a expertise da concorrência está no CAD, mais do que nas agências que trabalham com esse objetivo, mas com outros tantos. Com outros tantos. Então, essas seriam as minhas primeiras palavras aqui nesse momento, em que muitas vezes o que é mais bonito para a discussão doutrinária ou para se verificar num caso concreto, uma análise demorada de uma conduta, pode ser o pior para o setor. Pode ser o pior para o regulador, o pior para o próprio CAD e principalmente para as empresas envolvidas. É isso. Obrigada, obrigada, conselheiro. Acho que um ponto que a gente pode perceber, então, das suas intervenções iniciais, é a dificuldade de se delimitar os espaços de atuação na prática, né? A gente sabe que tem diversos procedimentos que podem ser utilizados, quer dentro das agências ou dos órgãos do poder público, quer da perspectiva, do CAD. Isso às vezes chega no CAD como uma demanda de órgão externo, enfim, tem várias formas de se fazer, essa estruturação. E aí eu queria, fazendo essa ligação, perguntar para a professora Amanda, eh, os reguladores, então, dentro desse cenário, principalmente partindo da tua colocação inicial, professora, sobre distinção, uma separação maior de competências, os reguladores deveriam ou poderiam buscar mais ativamente o CAD, dentro das suas competências, sejam competências normativas, sejam competências de supervisão ou competências sancionatórias, a depender, da função administrativa que está sendo exercida? O que você acha? Foi ótima essa pergunta agora, porque está linkada com o que o conselheiro acaba de dizer. Conselheiro, não é só uma impressão sua de que foi maltratado lá atrás ou não foi tratado com eh, a atenção que deveria, né? E tampouco isso é uma questão que se limita à CAD ou que se limita à década de 1990, né? Eu preciso voltar às bases. A gente está precisando aqui no Brasil voltar às bases, sabe, gente? As bases que sustentam, e não estou falando só de antitruste, não, que sustentam a democracia liberal que está no contexto do nosso constitucionalismo. Foi James Madison, nos Federalist Papers, que falou lá atrás que o poder é de natureza expansiva. Se nós deixarmos, os órgãos reguladores vão expandindo, expandindo, expandindo. Porque o poder é de natureza expansiva. Não é de se esperar, então, Ana, que o regulador procure o CAD. Lógico que não. Lógico, não fará. E não é porque o regulador XYZ, não é porque nós já saímos da caverna, não, conselheiro. É porque é próprio do poder. E aí, lá nos Federalist Papers, o que eles disseram foi o seguinte: então, precisamos estabelecer atribuições e competências, né, competências ou atribuições, a depender, muito bem claras e checks and balances. Aqui no Brasil a gente se perdeu na separação de poderes, mas não é só para antitruste, não, é para tudo, tá? Então, a resposta é muito rápida. A impressão do conselheiro não é uma mera impressão, o tempo não alterou nem vai alterar. A resposta é muito rápida. James Madison tinha razão. Não é de se esperar isso. Se não é de se esperar isso, tudo que podemos fazer, conselheiro, vai ser a posteriori mesmo. E aí, coragem ao CAD e à secretaria, que, para mim, é uma das secretarias mais importantes do governo federal. Coragem para vocês, para indicarem as ilicitudes que estão sob comando de vocês. Obrigada, professora. Queria, se eu posso te pedir impressões, Otaviane, sobre essa colocação, ainda mais dentro da sua dupla expertise, agora como regulador, mas já teve no papel de conselheiro do CAD. O que você pensa sobre essa interação regulador, autoridade antitruste? Dá para fazer essa intersecção mais ativa? Dá para um buscar o outro mais ativamente, para além das hipóteses em que eles são obrigados por lei? Ó, primeira aproximação, né? A nossa
todos os órgãos, né, CAD, os órgãos fiscalizadores, as empresas estatais, a administração pública que ainda é regulada pelo Decreto-Lei 200 de 67, né? Todos nós que só temos uma função enquanto administração pública, dar cumprimento à Constituição Federal. Então, quando todos nós olharmos para a Constituição, nós vamos ver um monte de comandos que são comuns, né? Então, eu acho que nessa primeira aproximação que é qual é a função desses vários órgãos que são todos pagos com o mesmo bolso, que é o bolso do contribuinte, todos nós temos que dar concretude à Constituição. Então, aqui tem certamente já uma enorme agenda normativamente estruturada para a gente sentar e se falar. Essa é a parte teórica e a boa notícia, né? A outra parte que é um pouco mais difícil, a hora que as práticas chegam e como é que se organizam isso, né? Então, o Jacques, a professora Amanda, falaram da visão do CAD, eu já tive essa mesma visão, bater na porta, eu tô olhando, eu acho que ali tá a Cris, né? É isso, né, Cris? Que eu tô com um refletor aqui na minha cara, né? Mas assim, vários momentos ali, nós no CAD olhando e falando, puta, isso aqui, ó, a gente tem que estar na lei que nós temos que fazer um convênio com a CVM para quando der problema nas tomadas de controle, a gente saber imediatamente. Ó, isso, enfim, eu não sei como é que está hoje, né? Mas lá para trás, assim, ó, isso aqui vai ser por e-mail, quem vai receber lá na outra ponta? Então, assim, nos vários órgãos um estranhamento até que uma hora chega uma decisão concreta qualquer ali, enfim, está tomando, enfim, já passou do 4% para o 5%, daqui a pouco está entrando em condições via bolsa de indicar diretor e, portanto, isso aqui é uma de concentração e aí certamente outro órgão tem que sentar para conversar. Então, essas distâncias práticas, elas existem, mesmo a Constituição determinando uma junção. E essas distâncias práticas, elas estão, certamente nesse caso que eu descrevi, né, de um ente setorial para com o CAD, no caso de 10 anos atrás que eu estou relatando aqui, da CVM para com o CAD, mas certamente também do CAD para com os outros. Por quê? Porque a rotina, ela é uma rotina burocrática, entra um tanto de ato de concentração toda semana, mais ou menos a frase do ministro Delfim Neto, o governo tem que, a feira tem que continuar, então você compra alface, tem que dar 10 de troco e falar para o cara voltar depois. Então, a rotina do CAD entrou um tanto de ato de concentração, tem que julgar, um tanto de denúncia de conduta, tem que julgar. Isso aqui também, com recursos limitados, faz o CAD não ter prospecção e estratégia para olhar para todos os órgãos e falar como é que eu me articulo com toda a administração pública. Então, veja, a realidade da administração pública como um todo, incluindo os órgãos que não são o CAD e o CAD, ela traz a complexidade da nossa rotina. E certamente nós temos um problema aqui, que é um ponto cego no planejamento da ação reguladora do Estado brasileiro, da ação das agências, que nós não temos um órgão que concentre a qualidade da prestação jurisdicional administrativa como um todo, certo? Então, fica tranquilo, a gente faz o relatório de final do ano e está tudo ok, mas a qualidade perante a ordenação constitucional e o atingimento de eficácia daqueles objetivos, ela está mais ou menos em lugar nenhum. Isso aqui é um ponto cego da arquitetura da nossa conferência de concretização da ordem econômica. Isso aqui é para todos pensarmos em conjunto aqui. E a última observação, a professora Amanda lembrou do James Madison e elegantemente foi lá nos Federalist Papers. Eu vou me lembrar nessa esteira aqui, já que a professora levantou essa bola, do autor que mais escreveu os Federalist Papers, que é o Alexander Hamilton. E na mesmíssima linha da professora, o poder se expande. Só que o Hamilton falava o seguinte: o poder se expande e os Estados Unidos serão a nação mais industrial e tecnológica do mundo. E, inclusive, ele articulou isso à criação do poder militar. Ele é o propugnante de West Point, né? O que significa isso para nós? Que a nossa Constituição, a nossa ordem econômica, ela responde a esse objetivo dos Estados Unidos e dos demais centros industriais do mundo, porque ela coloca para a ordem econômica brasileira que nós temos que buscar autonomia tecnológica, porque este é o poder que escreve a realidade do mundo. Portanto, como critério para a atuação de todos os nossos órgãos, o artigo 219 não é neutro na ordem econômica. Ele é o critério distintivo que nos autoriza a ter um contraprojeto de desenvolvimento nacional em relação à sabedoria magnânima de Alexander Hamilton, o grande pensador, junto com James Madison, dos Federalist Papers. Então, acho que aqui
certamente nós temos resposta constitucional de direito positivo para este problema da expansão do poder. O poder econômico brasileiro tem que ser regulado de tal modo a que a autonomia tecnológica seja o critério distintivo para os hard cases. Essa é a tese que eu tenho aqui advogado para o nosso problema complexo colocado na mesa hoje. Exatamente. Não, ótimo. Eu quero voltar depois a esse ponto que você colocou sobre sobre essa lacuna, né, esse ponto cego na nossa arquitetura. Acho que se a gente tiver um tempo depois, a gente pode conversar sobre eventuais pensamentos, prepositivos, mas, nessa linha de pensar os procedimentos, né, o que nós temos hoje para conciliar, essas funções que por hora podem parecer conflitantes, eu queria perguntar para o Gustavo sobre, o parque, né. A gente tem esse novo instrumento recente, que está aí colocando sua co ca dando seus primeiros passos. Eh, a gente, enfim, nós advogados temos, participado desse procedimento. Queria entender um pouco da tua perspectiva. Você entende que o parque consegue suprir essa função ou, ao menos parcialmente, ajudar nessa comunicação entre as 2 áreas? Ana, boa pergunta, e eu vou responder ela em duas partes. Eu acho que tentando complicar um pouquinho, assim, a gente tem duas respostas para essa pergunta. Se o parque ajuda a dirimir esse conflito de competências, ele às vezes atrapalha, porque é mais um ator querendo se meter no assunto da agência reguladora. Então, antes ela tinha que lidar com o CAD quando tinha algum caso concreto ou não, e tem o agente regulado, e tem o outro ministério, e agora chega a gente falando, olha, eu também quero participar desse processo, eu também quero discutir essa regulação que você está fazendo, e isso pode trazer ainda mais problema para o regulador, que é aquele que está querendo defender o seu poder. Mas, curiosamente, a prática mostrou para a gente que muitas vezes, e eu digo com tranquilidade que a maior parte dos casos que a gente está conduzindo, agora a gente está com 6 procedimentos abertos, a gente foi muito bem recebido pelo regulador. A gente sabe e a gente viu isso na prática, que o regulador ele quer defender a sua competência, ele quer defender o ato que ele adotou. Muitas vezes você está falando com a pessoa, a gente conversou com o relator da norma que foi aprovada e a norma que a gente está estudando. É natural que a conversa seja uma conversa dura, porque quem tomou a decisão está convencido que tomou a decisão correta e quer defender seus fundamentos. Mas, a despeito disso, a gente encontrou um campo aberto para o diálogo, porque a gente, desde o começo, quando a gente reformulou o então FIARC para transformar ele no parque, a gente sempre deixou claro que a gente queria entrar nesse debate para compartilhar a competência, para compartilhar conhecimento e para tentar trazer uma visão que, às vezes, o regulador, naquela sua decisão pretérita, não considerou adequadamente, porque não deu a devida importância, porque não tinha o conhecimento técnico necessário. Então, a gente sempre abriu as conversas, deixando claro que a gente queria participar desse debate, mas respeitando a autonomia do regulador. Ele é o competente para tomar a sua decisão. E a gente viu campo aberto para o diálogo, e a gente viu muitas vezes um desejo do regulador de receber a nossa visão, porque sabe que a gente tem uma visão, assim como o CAD tem também uma visão muito competente sobre os aspectos concorrenciais, e que o próprio regulador sente falta no seu corpo técnico, sente falta de expertise para olhar esse problema. E também a gente viu em algumas conversas o próprio regulador nos dizendo, olha, manifestem dessa forma, coloquem isso por escrito, produzam um estudo, porque a partir do seu parecer eu tenho mais facilidade para justificar a minha norma, porque eu não sou autoridade concorrencial, eu sou autoridade que está protegendo algum outro valor, pode ser o desenvolvimento do mercado, o desenvolvimento da economia. E quando eu chego para o meu regulado, para o meu órgão supervisor e digo, olha, eu tomei uma decisão que às vezes te incomoda, mas eu tomei essa decisão porque eu privilegiei a defesa da concorrência, ele vai me dizer, não, você não é competente para isso. Existe alguém que é competente para isso? Por que o CAD não te orientou? Existe alguma manifestação do CAD dizendo que você deveria fazer assim?
E a gente ouviu de alguns reguladores, olha, se vocês disserem isso com estudo fundamentado, publicado, isso para a gente será favorável para compor o nosso processo de decisão. Não quer dizer que a gente decidirá dessa forma, mas a gente terá algo colocado por alguém que é responsável por fazer a advocacia da concorrência, formalizado, nos indicando esse caminho. Isso nos ajuda. E aproveitar aqui da palavra, alguma previsão da liberação dos resultados liminares? Dos 6 que a gente está desenvolvendo, eu diria que 4 deles estão em revisão final para publicação. A gente deve ter nos próximos... Eu tenho sempre medo de falar prazo, porque eu já falei esse prazo várias vezes. Eu fiz essa tarefa aqui ingrata de... Mas assim, nos próximos dias, com certeza, a gente consegue publicar 1, 2, 3, 4. Tem mais 2 deles que talvez levem mais de um mês, porque a gente está revisando e tem uma fase política de entender como que essa publicação desse relatório se encaixa dentro do arcabouço político, porque é o que a gente sempre disse lá atrás. A gente não quer fazer um estudo para quem é da administração pública sabe, virar depois um livrinho que suporta monitor do servidor público. A gente quer fazer algo que produza resultado, e entender o aspecto político da coisa é importante para que a gente consiga tirar o estudo do papel e converter ele em algum resultado palpável para o agente regulado e para a sociedade. Ótimo, muito obrigada. Eu acho que tem um ponto interessante em todas as falas, que é quando a gente fala da função, o regulador, o CAD, mas no fundo a gente está falando de pessoas, né, servidores públicos que estão lá desempenhando as suas funções, e às vezes enfrentam essas angústias na pele, né? Então eu queria perguntar para o conselheiro Carlos Jacques, enquanto conselheiro, hoje, exercendo a sua função no tribunal de julgar, decidir casos que trazem esse conflito, como que você, seu gabinete, se quiser falar do CAD de maneira mais geral, enfrenta esse desafio na prática, quando chega um caso na distribuição para vocês que tem um conflito, pelo menos aparente? Pois é, né? Uma coisa é quando a relação entre concorrência e regulação está no voo de altitude, né? No céu de brigadeiro. Outra coisa é quando a gente está com turbulência. Tá? São coisas diferentes, porque a segurança jurídica e a previsibilidade podem ficar muito sacrificadas. Né? Quando a gente importa as teorias, né, a gente também acaba, por causa de não perceber detalhes, entendendo errado. Né? Então, todo mundo conhece a State Action Doctrine, mas ela é o quê? Na verdade, ela sempre foi uma filha do federalismo. Uma contenção do poder federal em privilégio aos Estados federados e ao poder dos Estados, por isso o state aí dos Estados federados. Né? Bom, aí por que isso virou uma discussão de concorrência e regulação? Na verdade, não, era sendo o federal dizendo, olha, o Estado membro, o Estado federado tem plenas competências. É que uma das situações concretas mais comuns em que a competência do Estado federado era desafiada por uma competência federal era quando a legislação antitruste federal estava sendo discutida. Porque o Sherman, o Clayton, né, o FTC Act, por quê? Porque, no fundo, normalmente o regulador não é que ele se esquece da concorrência, mas ele tem outras preocupações. Então, quando você vai para uma legislação municipal, estadual, dificilmente a livre concorrência é o que começa ali no capítulo ou no objetivo maior. Geralmente é um problema muito concreto, específico, um abuso, e aí se tabela o mínimo, se tabela o máximo, se cria um engessamento, mas que ali para aquela comunidade, para aquele condado, tá ok. Tá ok. Então, a State Action Doctrine, ela é uma doutrina, não é que ela privilegia regulação sobre concorrência, ela privilegia Estado federado sobre poder federal, e o poder federal muitas vezes desafia os Estados federados com a famosa, né, legislação antitruste, né, e muitas vezes a Suprema Corte não é que não queira que a concorrência prevaleça sobre regulação, ela quer apenas dar ao Estado federado, né, a sua autonomia, a sua, aspas, soberania, né, de Estado federado. A outra questão é quando você compara um FTC, um DOJ, com uma agência federal, que aí é a discussão da imunidade federal. Mas aí é aquela mesma história. Bom, a Suprema Corte parece, né, americana, que
privilegia a regulação sobre concorrência. Mas veja bem, privilegia a regulação sobre concorrência, primeiro, perguntando, a agência existe? Porque às vezes a agência está só no papel. Às vezes ela não funciona. Né? A agência tem estrutura para analisar preocupações concorrenciais? Dentro da agência tem o setor? Isso era uma discussão de cá de Banco Central lá nos anos, né, dos idosos. A agência tem o poder de supervisão, tá? Mas ela está exercendo o poder de supervisão? Vem cá, a agência está sancionando? Ah, não, mas a agência é um setor tão bom que ela não sancionou ninguém. Todos os regulados aqui são exemplares. Ninguém repetiu de ano. Ninguém tirou nota vermelha. Né? A agência tem a regulamentação da matéria que está sendo discutida, ela já fez a lição de casa, porque quando nos anos 90 se falou regular, né? Eu lembro aqui do professor, meu professor, que não está aqui com a gente, o professor Floriano, ele comentava assim, nossa, a palavra regular é um modismo, isso nos anos 90, porque regular é normatizar, então não quer dizer nada, mas espera lá. A palavra nos anos 90, regular, ela veio num contexto diferente, não é normatizar apenas, é normatizar preventivamente. Vocês já viajaram ao lado de uma pessoa prevenida? Olha, eu estou levando isso, porque se acontecer isso aqui, eu já estou com isso na mão. Eu estou levando mais esse medicamento para as crianças, eu estou levando isso aqui, isso aqui. Aí você fala, tem 80 quilos para despachar aqui. Se tudo que você pensou acontecer na viagem, isso não vai ser a versa, vai ser o inferno. Então, o problema do regulador é que ele pensa demais. E aí atrapalha a inovação e atrapalha a concorrência, mas não é porque ele está errado, não é porque ele não tem expertise, muito pelo contrário. Uma pessoa prevenida, ela pensa em 1000 coisas. E que ontem aconteceu aqui, a luz não acabou? Mas quem imaginou que no Renascença a luz fosse acabar? Eu nunca imaginei. Mas às vezes acontece, né? Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, quando um caso de regulação chega no meu gabinete, essa sua pergunta, a gente sente pavor. Por que quando o setor não é regulado, é menos difícil aplicar? Quando o setor é regulado, é mais difícil aplicar, é mais complexo. É isso. O que a gente tem de instrumento, às vezes, não é suficiente, como vocês comentaram sobre as doutrinas americanas. Achei muito bom os comentários sobre isso. E o papel da Suprema Corte lá, né? Que aqui... Bom, nem vou levantar essa bola. A gente tem 1 minuto no nosso painel. Eu não sei, Renê, temos tempo para uma pergunta? Tá. Então, vou abrir para uma pergunta, para a gente começar, se a gente tiver. Não? Alguém? Não? Então, eu vou aproveitar aqui que a gente tem esse último minutinho aqui. Vocês falaram em momentos diferentes sobre... Né, a gente não tem aqui um órgão, alguém que vai olhar, que vai resolver essa questão. Às vezes acaba caindo no TCU, às vezes, eventualmente, isso vai subir para o STF, né, no modelo americano, isso vai subir para a Suprema Corte. Alguma ideia sobre aprimoramentos no nosso desenho institucional que pode nos ajudar? Ou o melhor é fazer, conduzir com o que a gente tem hoje? Alguma hipótese sobre isso? Obrigado. Livre aí? Não, eu só repito que se o CAD atuar no momento inicial em que ainda está se discutindo o marco regulatório, em que a normatização, a regulação preventiva está sendo desenhada, o custo para a sociedade é menor. Talvez para o expert na área e para os doutrinadores estudiosos, talvez não fique tão visível que o CAD trabalhou, que o CAD atuou, né? Porque ali já sai uma legislação pronta e muitas vezes não se vê o trabalho, mas o trabalho foi feito a um custo muito menor, né, para todos os envolvidos. Se me permite, a posteriori, já posto o problema, conselheiro, tem uma saída que me parece muito fácil até. Pelo menos em âmbito federal, todos eles são representados pela
judicialmente pela mesma entidade, a AGU, né. E a AGU, até onde eu sei, tem uma câmara de composição, né. Um caminho muito simples, me parece, seria, diante de casos de abuso de poder regulatório, o CAD, na sua decisão, determinar à procuradoria do CAD que acione a AGU para uma composição naquilo que concerne. Isso aí me parece uma solução pronta já, a posteriori. E foi usada, né, no caso, na relação com o Banco Central desde lá de trás, né, foi utilizado. Ó, Ana, a minha sugestão não é para simplificar não, vou só complexificar um pouco aqui e bagunçar, tá. Nos casos de conflito entre decisões concretas, eu acho que a professora Amanda falou bem, ó, se a gente está divergindo aqui, nós temos, eh, destacada no ordenamento uma competência para arbitrar esse conflito daquela decisão concreta, ou daquela, enfim, propulsão de competência em concreto. A questão mais complexa é como lidar com o desafio dos toques entre regulação e concorrência quando ambos estão fazendo política prospectiva. Como é que o Estado brasileiro, que está submetido à busca de resultados, porque a nossa Constituição é uma Constituição finalística, que afirma que nós temos que compor aqui bem-estar social e autonomia tecnológica e desenvolvimentos regionais combinados, como é que nas nossas várias políticas nós aferimos esse resultado? Aqui, certamente, nós temos alguma capacidade estatal instalada, mas certamente um déficit cognitivo operativo muito grande ainda instalado. E aí eu acho que a Câmara de Conciliação da AGU, nem de longe, ela é esse órgão com essa capacitação para prospectar o resultado do futuro de concretização da ordem econômica, que afinal é só isso que devemos fazer ali nos vários órgãos quando estamos temporariamente ocupando essas funções. Pois é, mas aí, no caso de especificamente de agências reguladoras, ou não só, né, você tem a análise de impacto regulatório que se presta a isso. O problema é que elas têm sido feitas cada vez menos, não é isso, secretária? Inclusive órgãos que faziam mais, depois da obrigatoriedade passaram a fazer menos, exatamente porque o decreto autorizou algumas hipóteses, então era tudo que eles precisavam, né. As análises de resultado regulatório, elas são questionáveis, quando existem, né. Mecanismos prospectivos temos. Eu queria pegar esse último ponto da Amanda, Ana, para dizer que eu não sinto falta de nenhuma estrutura dentro da administração pública para responder esse desafio. Acho que o problema é mais institucional do ponto de vista de competências e de cultura para que a gente consiga solucionar esses problemas. Eu vejo um problema muito grande se a gente quiser criar um supervisor nacional da regulação. O poder ele precisa ser difuso e é bom que ele seja difuso. Poder concentrado ele se torna perigoso. Vou lançar um último desafio aqui, se alguém conseguir responder, eu vou agradecer. Se tiver uma análise de impacto regulatório realizada por qualquer dos órgãos que traz o artigo 219, Constituição, sobre o nosso mercado interno como seu critério ordenador. Certamente, esse é um desafio que eu gostaria, e se tiver, eu não vou me dar por triste não, pelo contrário. Fala, opa, tivemos uma análise de impacto regulatório que foi no âmago da ordem econômica brasileira e falou, eu vou enfrentar o desafio de uma economia periférica, que é a ausência de capacitação tecnológica para fazer como outros países fizeram, onde é que está o poder econômico, e eu vou construir o poder econômico nacional. E com isso, dispersar a renda e, na próxima rodada da competição, ter emprego gerado aqui no país. Esse é o desafio, não é para simplificar não, conselheira. Eu só vim aqui para, tal qual o nosso Chacrinha, que é da nossa idade, né? Para quem é velho, complicar. Tá ótimo, acho que a gente fecha com chave de ouro. Queria agradecer demais ao IBRAC pela oportunidade da gente ter esse painel aqui, agradecer a todos os nossos painelistas pelas exposições brilhantes, muito instigantes, e a todos que nos assistiram aqui. Espero que a gente continue com esses debates lá fora nos nossos casos e nas nossas interações. Obrigada, pessoal.